Amém, irmãos. Podemos iniciar aqui? Vamos iniciar? O irmão Osni, irmão, ora aqui pelo início aqui da nossa reunião. Amém? Podemos? Amém. Tá gravando aí, né, Osni? Estamos no Tá play aí, vendo? né? Fez Boa, o teste boa. aqui. A gente mandar aqui, né, cara? Acho que Glória a Deus. faz parte aqui do nosso grupo aqui também mandar mensagem, né? Isso. Aquele povo que está trabalhando nesse horário, infelizmente, não vão poder comparecer. Oremos, vamos agradecer. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, meu Deus, mais uma vez, reunimos aqui essa noite no seu poderoso nome. Obrigado pelo dom da vida, obrigado, Pai, pelas orações recebidas, obrigado, Pai, por cada cura, por cada milagre, Pai, que nós temos presenciado, Pai. Obrigado por cada homem aqui representando sua família, abençoa, Pai, abre o entendimento, fala aquilo que precisamos ouvir nessa noite, Pai. Usa o pregador, Senhor, para dar a resposta que nós precisamos durante a semana, Pai, clamando a Ti. Hoje chegou a nossa hora de ouvir o Senhor falar. Pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém. Amém. Ricardo, a palavra tá com o irmão. Fique à vontade aqui, tá? E tem uma passagem que eu quero compartilhar com os irmãos, que é uma coisa que eu tenho aprendido nessa caminhada, né? É pequena ainda, mas é uma caminhada, é sempre um aprendizado, que para a gente poder passar alguma coisa para as outras pessoas, né? Principalmente sobre a palavra, é sempre bom a gente ter passado pela situação, né? Nada melhor como um testemunho daquilo que realmente a gente já vivenciou. E eu quero compartilhar com os irmãos em Hebreus 12, versículos 7 e 8. Diz assim, no versículo 7: suportem o sofrimento com paciência, como se fosse um castigo dado por um pai, pois o sofrimento de vocês mostra que Deus o está tratando como seu filho. Será que existe algum filho que nunca foi corrigido pelo pai? Se vocês não são corrigidos como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade, mas filhos ilegítimos. Na versão King James, o versículo 7 ele fala: se suportais o castigo. Foi nesse se suportais o castigo onde o Espírito Santo falou mais comigo. Irmãos, ninguém gosta de ser castigado, né? Ninguém gosta de ser, chamar, às vezes uma pessoa chama a nossa atenção, mesmo a gente estando errado, a gente não gosta, né? E uma coisa que eu vivenciei muito, até por, não vou falar que foi falta, mas até por acho que uma falta de sabedoria dos meus pais, eu nunca apanhei na minha vida. E eu cheguei a uma conclusão que eu comecei a ter inveja de quem os pais corrigiam, depois que eu comecei a entender a palavra. Porque eu percebi que durante a minha vida, eu me converti, para quem não sabe, eu me converti com 51 anos, hoje eu estou com 61, mas só 10 anos, e eu fiz muita besteira, mas muita besteira. Eu acho que talvez lá atrás, se meus pais fossem cristãos, se eu já tivesse tido uma base, talvez eu não teria feito tanta besteira assim. Mas uma coisa que eu lembro nessa questão de chamar atenção, de castigo, eu nunca apanhei, mas eu me revoltava quando meus pais brigavam comigo. Eu não acatava muito a repreensão, eu acabava até fazendo as coisas mais uma vez errado, porque eu não acatava. Isso foi durante muitos anos. Aconteceram muitas coisas na minha vida. E hoje eu vejo que Deus é tão amoroso, é tão misericordioso, que ele nos repreende sim. No versículo 6, ele fala: pois o Senhor corrige quem ele ama e castiga quem ele reconhece como filho. Deus é ruim? Não. Deus é pai. A maioria de nós aqui somos pais, né? E a gente sabe o quanto dói
para nós, quando a gente tem que chamar a atenção de um filho, quando a gente tem que botar o filho de castigo, dói mais para nós do que para eles, né? Mas é o nosso amor que faz a gente ter essa atitude de paz. E o castigo, às vezes a gente não entende, muitas vezes eu passei por situações que eu falo, meu Deus, mas será? Será que é deserto? Eu não saio desse deserto, a coisa não muda. Só que durante esse tempo, eu achava que era um deserto, mas na verdade era uma correção. Só que eu não entendia que era uma correção. Então, o que aconteceu comigo, irmãos? Eu trago isso para mim. Por várias vezes, eu fui corrigido da mesma situação. Eu cometi erros, como eu fazia lá atrás, quando eu era moleque. Deus mostrava, tá errado, e de repente eu, sem querer, fazia de novo. Só que o castigo aumentava, porque é uma lógica, né? Opa, peraí, não deu certo. O pastor de ovelha não tem o cajado. Se a ovelhinha desvia, ele não chega até quebrar uma perna da ovelha, para que ela não se jogue, para que ela não caia num abismo. Esse é o nosso Deus. Só que o pastor pega a abelha e leva no colo. E é o que Deus faz com a gente. Do mesmo jeito que ele está corrigindo, ele está guardando, ele está cuidando. Então, quando essa versão fala se suportais, que não é fácil às vezes suportar uma correção. Tem muita gente que no meio da correção se rebela, muita gente no meio da correção, vou mudar de igreja e Deus não me ama. Irmãos, é pelo contrário. A gente tem que entender que quando a gente passa por uma correção, isso é prova do amor que Deus tem por nós. Porque o que ele tem lá na frente é muito maior do que a gente enxerga. Às vezes a gente está limitado em parâmetros que não são os parâmetros de Deus. Está limitado será? Não. É muito mais do que a gente pode imaginar. Nós somos filhos. Se não fosse filho, eu não corrigia. Você vê o mundão, como é que está aí fora? Quem que está repreendendo o mundão aí fora? Quem que repreendeu o pessoal, aquela multidão que estava domingo na Paulista? Ninguém. Ainda bateram palma. Infelizmente, é isso. Então, eu depois de ter passado por várias situações, inclusive caiu essa ficha, mas caiu e doeu, né? Meu Deus, como que eu não enxerguei isso antes? Porque não era hora de eu enxergar. Né? Eu acredito que o buscar a palavra, buscar a Deus, se aperfeiçoar, ler a palavra, entender a palavra, a gente está em crescimento espiritual. Isso a gente vai até o fim da nossa vida aqui. Vamos crescer espiritualmente. Então a gente tem que ter esse entendimento de que essas situações de correção são porque Deus nos ama. E às vezes ele tem que repetir a nós, irmãos. Aconteceu comigo. Sou sincero de falar para vocês. Só que quando eu entendi, eu falei, eu glorifiquei a Deus. Eu tive uma situação semana passada, eu me decepcionei muito com uma pessoa que eu ajudei, que eu orientei, e de repente essa pessoa por trás me veio e me deu uma facada nas costas, assim. Eu falei, meu Deus, como é que está acontecendo isso? Aí veio na hora. Eu já tinha passado por uma situação semelhante, como dizer, eu já não te mostrei, eu já te dei essa lição, o que você está reclamando? Eu comecei a glorificar a Deus. Parece que aquela coisa, aquela angústia, sabe aquele sentimento de traição de alguém que você ajudou, de repente a pessoa vem te dar uma punhalada? Passou, saiu, tirei com a mão, eu glorifiquei a Deus. Eu falei, eu já aprendi isso, por que eu vou repetir? A pessoa me fez mal, eu vou... Não, orei pela pessoa, perdoei a pessoa, mesmo sem ela saber, orei, fiquei bem. Quando eu encontrei com a pessoa, foi como se nada tivesse acontecido. Quem ficou sem graça? A pessoa. Ela imaginou que eu ia vir para cima, né? Pelo contrário, muito pelo contrário. A única coisa que eu comentei para ela, eu falei, olha, eu tenho orado muito por você. Ela olhou assim para mim e falou, mas esse cara é louco, né? Eu dei uma cacetada, quase, quase me prejudicou. O cara fala que ele tá orando por mim, por quê? Eu tô esperando ela vir perguntar. É a hora de descer-lhe a palavra. Então é isso, irmãos.
eu queria compartilhar esse versículo com vocês, porque às vezes a gente não entende. Às vezes a gente não entende uma enfermidade, às vezes a gente não entende uma perda, a gente não entende por quê, porque não, porque Deus está corrigindo, Deus está mostrando. E a gente tem que tentar, nesse momento, buscar na palavra, buscar no Espírito Santo, buscar em oração, em jejum, e entender a correção que Deus quer fazer. Não adianta a gente se bloquear e aí ficar lamentando. Tudo bem, vamos orar, vamos pedir oração, ok, mas vamos entender o que Deus quer mostrar. Eu tenho certeza, ele está querendo mostrar alguma coisa. Não tem, como é que se diz? Não tem correção sem um propósito. Então, irmãos, como é que a gente vai conseguir isso? Só na palavra, só buscando a Deus, só orando, jejuando e outra, agradecendo a situação que a gente está passando. A partir do momento que você consegue agradecer que você está sendo repreendido, o aprendizagem é mais fácil. Eu falo para vocês por experiência. Quando a gente agradece que Deus está nos corrigindo, a gente passa mais rápido pela lição. E melhor ainda, ela não repete. E quando repete, às vezes vem um pouco mais complicado. Então é assim, mano. O que eu queria compartilhar com vocês é isso. Foi o que o Espírito Santo falou no meu coração. E que esse versículo 7 dessa Bíblia que fala, se suportais, eu oro para que eu suporte todas as correções que eu tenho, porque eu tenho muita coisa ainda a ser corrigida. Muita coisa. Eu imagino que foi muito tempo de mundo aí para em 10 anos eu estar todo arrumadinho, não. Vou continuar sendo corrigido. Então eu quero suportar e glorificar a Deus, entender a correção e glorificar a Deus por estar sendo corrigido. Porque isso prova que Ele é meu Pai. Só isso pode vir o que vier. Pode vir o que vier. E às vezes, se a gente imaginar, inclusive, Jesus sendo crucificado, meu Deus, que é uma situação que a gente passa hoje, perante o que ele passou por nós, no Calvário, toda aquela humilhação, imagina a dor que ele sentiu, o peso do pecado, meu Deus, quem somos nós para. Nenhum de nós suportaria isso, só Jesus mesmo, e ele fez isso por nós, então que a gente possa, no momento de uma crise, no momento de uma situação de perda, no momento de uma situação de dor, a gente entenda que isso é o mover de Deus nas nossas vidas para o nosso melhor, para o nosso bem. Nós estamos sendo aperfeiçoados não para ficar para cá. Eu entendo que todo esse preparo não é para cá. Nós estamos sendo preparados para a glória. E aqui nós estamos de passagem. Eu volto a falar, aquela analogia que aquele pastor fez, que nós somos que nem a garça, nós temos que estar com as penas brancas, não importa onde os pezinhos estejam, que é na lama, essa é uma referência muito bacana, que é o que nós estamos vivendo hoje. Nós temos que estar brancos, com as penas brancas, mesmo pisando no lodo, que é o que a garça faz, né? Com as peninhas brancas, como que a gente consegue isso? Se purificando na palavra, na igreja, em consagração, fazendo a obra, fazendo o ID, né, Paulo? Eis-me aqui. Esse é o grande segredo, não importa a situação. Eis-me aqui. Amém, irmãos? Era isso que eu queria compartilhar com os irmãos. Acho que não sei se eu consegui passar o que o tanto me passou, mas é isso. Paulo, obrigado pela oportunidade, irmãos. Obrigado, viu? Deus abençoe. Amém. Amém, Ricardo. Deus abençoe. Obrigado a você, irmão. Tenho vontade aqui de comentar, tá, irmãos? Eu sempre puxo aqui e passo a vez aqui para alguém hoje, hein? Então, deixa eu perguntar logo. Claro, Zé. Manda. Aproveitando aí essa mensagem do Ricardo, para ajudar a elucidar aqueles que estão ainda com dificuldade, o Ricardo falou assim, né? O que mais te fazia repetir? Eu queria abordar esse tema. Você falou que várias vezes você era alertado por alguém, um mensageiro da palavra, mas você sempre repetia. No seu entender, agora que você está livre desses hábitos, ou da mania de pecar, não sei,
O que te fazia repetir o erro? Se você pode nos ajudar a entender isso. Eu acho que era realmente a falta de entendimento. Assim, era o entendimento contrário da situação. Eu repetia porque eu ia pela minha vontade e não pela vontade do Espírito Santo. No momento que eu consegui entender que eu tinha que entregar na mão de Deus e deixar Ele conduzir, eu resolvi essa situação, porque eu estava tentando resolver com a minha força, com o meu braço, tentando fazer o atalho que o pastor Carlinhos sempre fala, tentar um atalhinho por aqui, vamos dar uma forcinha, pai, estou te ajudar aqui, beleza? Não. No momento que eu falei, não, tá errado. Se eu entreguei é com ele. A coisa, eu mudei esse conceito para a glória do Senhor, né? Amém. Obrigado. Pô, interrogatório nunca teve aqui, né, Paulo? Assim, agora? Réplica e tréplica aqui. O pastor Carlinhos mandou apertar, tem que apertar. É brincadeira. Mas, ó, vou aproveitar. Não sei se já terminou aqui, tá, Osni? Mas isso daqui, né, a dúvida aqui que o Osni colocou e o Ricardo prontamente respondeu, acho que é para todo mundo aqui, né, irmãos? Ninguém precisa responder aqui como que o Ricardo abriu o microfone e responder. Pô, até calor. É isso, mas assim, é dúvida aqui para todo mundo, porque a gente erra, porque a gente repete, né? Eu brinco aqui com meus filhos, dá uma briga na hora de tomar banho. É todo dia, meu, fica uma brigaiada aqui. Eu falei, meu, Deus não vai brigar, que não vai parar todo mundo na delegacia. Pegar a Débora aqui meio capa virada, papai que ela bate com os meninos aqui. Né? Então, assim, e a nossa vida aqui, né, irmão? Se a gente pensar, né, o Ricardo colocou aqui a correção do pai. Quantas vezes será que Deus já não falou pra gente, meu, não faz isso, não erra aqui, né? Você conhece a palavra, você sabe o que que é, você escuta, você vai no culto e a gente erra, né? E é uma pergunta aqui que o Osni colocou para gente pensar, meu, por que que a gente está voltando nisso, né, Osni? E eu coloco aqui como dúvida para todo mundo, né, da gente pegar e falar, meu, por que que a gente está voltando aqui, caindo nos mesmos passos, sofrendo da mesma forma, de coisa que a gente sofria aqui, talvez até antes da gente se converter, né, irmão? Então, acho que a palavra veio de encontro aqui com a gente, Osni soltou a dúvida aqui, é uma reflexão para todo mundo, né? Acho que ninguém precisa responder aqui, o Ricardo respondeu, mas foi questionado aqui, mas cada um precisa sentir no coração aqui de pensar quais os motivos que levam a gente a cair, né? Ricardo comentou aqui que nunca apoiou dos pais, né, Ricardo? Eu também nunca apoiei meu pai, tá? Mas não sei, né? Eu acho que eu não fiz tanta coisa que nem você aqui de coisa errada na vida, tá, cara? Eu não sei da sua vida, fiz um pouco da minha vida. A única pessoa que eu apanhei, vou contar aqui, foi o padre. E quando era pequeno, nós roubamos umas mangas verdes lá de um oratório que eu ia. E o padre pegou, deu umas palmadas aqui na gente. Então foi a única vez que eu fui corrigido. Por causa que a gente depenou um pé de manga verde lá, começou a jogar manga para todo lado lá. E deu maior rolo isso daí. E é um pouco disso, né, irmãos? É um sentimento meio diferente. A gente corrige, é corrigido, mas de quem for a correção, a gente vai entender que é para o nosso bem, né? Eu creio aqui com os meus filhos, quando a gente dá uma correção, é uma correção para a vida deles, para o futuro deles, né? Então eles entendem. É difícil, mas é uma correção no sentido do carinho para a pessoa, né, não errar mais, não pecar ou não cometer o erro, né? Então, coloco aqui como filho também. Acho que o pai aqui, quando Deus corrige a gente, é no sentido da gente ser alertado que aquele caminho não é um caminho de bênção, não é um caminho de vitória e vai levar a gente à derrota. Acho que é esse sentimento que a gente precisa ter na cabeça. Glória a Deus, Ricardo, glória a Deus, Osni, pela palavra. Se quiser comentar mais alguma coisa, tá, Osni? Eu vi que você lançou a pergunta aqui e ficou quieto, mas aproveitei o gancho. Tá bom? Tudo beleza com vocês? Boa noite, Paulo. Boa noite, Dedé. Tudo bem, Dedé? Três Ricardo e Osni, pastor
Carlinhos, Marcos. Ô, Paulo, o Paulo e o Ricardo, você é um cara feliz, ele nunca apanhou do pai. Eu não tive essa sorte, não, viu? É verdade, viu, Dedé? Esse dia eu pensei aqui, meu pai trabalhava, meu pai tinha um bar, tá, Dedé? Então eu acho que não tem muito Uhum. tempo para bater nos filhos, não. Acho que E era eu também vou falar que não aprontei muito na minha infância, não, tá, Dedé? Eu era um filho bom. Tá? você era um filho bom, entendeu? Mas, não, eu não aprontei muito, não, mano. Eu não tinha tempo, não, eu trabalhava muito, mas mesmo assim, se pisasse na bola, e às vezes o moleque não tem jeito, pisava e meu pai não perdoava, não. Pessoal, mas eu vou até pegar um ganchinho no ponto da correção. Não tenho isso na realidade. Nossos pais, quando corrigem a gente, na hora é ruim, é difícil, mas é para o bem, porque eu corrigi meus filhos. Meus filhos, todos eles precisaram de correção. Tem uma época que os molequinhos são terríveis, mas e eu já vi muito de ou pais ou mães falar que não, que revolta o filho, que não tem nada disso. Meus filhos, a gente se dá muito bem, conversa muito bem, e quando na época precisou corrigir, eu corrigi e valeu muito a pena, muito, muito a pena. E isso não mudou o comportamento deu com eles comigo no dia de hoje. Meus filhos são bons, graças a Deus. Para mim, nós se dá muito bem. Manter um ambiente entre nós aqui, pais e filhos, muito bom. E talvez por falta dessa correção, por falta desse conhecimento, e indo também por essa mídia que coloca que não pode corrigir, não pode encostar no filho, que as coisas estão debandadas da maneira que está, entendeu? Tem muitos filhos que realmente não precisou ou não precisa apanhar, talvez uma palavra, alguma coisa já resolve. Também, mesmo naquela época, eu conheço pessoas que também nunca apanhou e são hoje cidadãos de bem, mas tem uns que precisam sim, precisaram sim. E quando precisam, corrija que isso aí não tem problema algum. Claro que tem que saber corrigir. A lei ela é feita em cima dos absurdos que existem. De um pai, como já passou várias reportagens aí de pais que batem no filho, bate na cabeça, bate com um pau, às vezes até na cabeça mesmo, de qualquer maneira, isso é um absurdo, isso não pode. Então, a lei ela é em cima disso daí. Aí, agora estão abrangindo para tudo quanto é lado, o pai não pode nem olhar feio para um filho. Né? Também não é assim. Tudo tem seus limites. E vale para essas pessoas que não sabem. Por isso que eu falo que ser pai é uma responsabilidade grande e as pessoas teriam que ser mais preparadas para isso. Essa é a correção. O livro de Provérbios, eu sempre falo que é um livro para ser estudado, ter matéria dele nas escolas, porque é um livro maravilhoso. Ele é um livro de preparação para a pessoa, para todos nós, do nosso comportamento para com nossos filhos, para com nossos superiores, para com todos os sentidos. É um livro espetacular, o livro de Provérbios. E todos os pais ou pessoas jovens aí que estão iniciando sua vida em família, de criar uma família, que se baseasse nesse livro, ajudaria muito, ajudaria bastante. Amém, meus irmãos? Amém, Dedé. Amém, meus irmãos. Paz do Senhor Jesus aí. Bom, boa noite aí a todos. E bom dia, né? Bom dia, irmão. Irmão, é o irmão Ricardo, aí, irmão Paulo, e os irmãos que não teve correção aí. Então, estão de parabéns, viu? Porque precisou de correção, não teve a correção e não se desviou.
Verdade. Porque, meu irmão, meu pai nunca bateu na gente, não. Mas minha mãe, a velhinha tinha a mão pesada. Meu pai saía para trabalhar e a gente ficava com ela e a gente nunca foi fácil, nós aprontávamos mesmo. E lá no interiorzão, né, meu irmão? Na roça, a giripoca piava de verdade. Um tal de cipó de goiabeira, meu irmão, que ela puxava assim as folhas e deixava só os garranchos, meu amigo, Nem aquilo fala, viu, meu? doía. Outro dia eu vi um vídeo aqui no celular, né, uma foto, duas crianças assim, e lá na frente a mãe com a mão para trás, e as crianças pensando aqui, passo ou não passo? E ali eu me vi na minha infância. Mas é isso, irmãos. Como o irmão bem falou aí, talvez se tivesse um pouco mais de correção nesse mundo aí, talvez a gente não tava numa geração tão perversa. Porque lá no interior, minha mãe sempre tinha um ditado que ela dizia que pé de galinha não mata pinto. E realmente, se a gente parar para observar os animais, cada um tem as suas correções. Como fala o irmão, e não nego, eu venho lá da roça e sempre trabalhei na roça, convivi criando animais. Só para os irmãos entenderem que existe essa raça de gado Nelore, né? Que é um animal pro abate. Acho que é um do gado mais valente que existe. E ali a gente pode observar, eu meditando muitas das vezes na palavra do Senhor e na correção do nosso Deus. E aí a gente para meditar observando os animais. Lá no interior até hoje, quando nasce um bezerrinho, um Nelore, meu irmão, ele ficou de pé, ele já fica 3, 5 dias amarrado. Ele dorme amarrado e ele já nasce valente. E aí, o que é que a gente faz? Ele amarra ele, bebezinho. Passa uma semana, 2 semanas, se necessário for, amarrado. Quando ele está na adolescência, vamos dizer ali, que a gente chama de garrote, né? Meu irmão, até montar nele você monta. O povo lá na minha cidade anda montado em boi. Não sei se os irmãos já viram, mas anda montado. Mas quando, meu irmão, ele nasce e você deixa ele, vamos dizer, a pampa, né? Como a gente diz aqui na Marinha, deixa ele a pampa, deixa ele lá no meio do mato com a mãe. Ah, meu irmão, quando ele está adolescente, se ele tiver machucado e você prender ele no curral para dar uma injeção para ajudar ele naquela doença dele, ele lhe pega até de dente. Se vacilar, ele mata o camarada no curral. E eu vejo que assim somos nós, irmão. Irmão Ricardo aí, graças a Deus, não se desviou, mas muitos que precisam de correção e não têm a correção dos pais, normalmente têm a tendência a se desviar. E lá na frente, irmão, com certeza vai levantar a mão para o pai e para a mãe. Vai dar na cara do pai, vai dar na cara da mãe. E o pai que não precisou de correção, não corrigiu, o mundo corrige. E a mão do mundo é mais pesada do que do pai e da mãe. Eu vi um documentário de um jovem que estava preso e a mãe foi visitar e ele culpou a mãe porque ele estava preso. Porque se ele tivesse sido corrigido pela mãe, ele não iria estar preso. Olha que situação, irmão. A mãe, por amor, não bate no filho, não dá umas palmadas no filho. E lá na frente, quando ele erra e o mundo pune, ele vai culpar a mãe e o pai. Eu estou aqui por causa da senhora ou do senhor, porque quando eu precisei, a senhora não me corrigiu. E assim, irmão,
Então, louvo a Deus aí pela vida do irmão Ricardo, do irmão Paulo, dos irmãos que não precisam, que precisou de correção, não teve a devida correção, mas lá na frente não se desviou e foi alcançado pelo nosso Deus. Eu creio que desde o ventre os irmãos já eram escolhidos do Senhor, mas não são todos que têm esse mesmo caminho. Amém, irmãos? Eu louvo a Deus aí pelas correções da minha mãe. Graças a Deus, eu e meus irmãos, ninguém andou fora da linha. E hoje, mesmo depois de tanta porrada que a gente levou, mas não era porrada de, como o irmão falou aí, bater na cabeça com pau para machucar, não. Era cipó mesmo nas pernas, nas costas. E hoje a gente pela nossa mãe, a gente faz de tudo. Tá velhinha, tá lá no interior, precisou, a gente tá junto. E é um amor de filho para com os pais, com a mãe. Então, graças a Deus, aqueles que ele já tinha escolhido desde o ventre, ele não deixou se desviar. Amém, irmão? Louva a Deus pela vida dos irmãos aí. Que Deus abençoe grandemente a todos. Amém. Amém, irmão. Amém. Maravilha, que bom. Você é o orgulho da nossa reunião, você tornou nossa reunião internacional. Entendeu? Amém, é isso mesmo, Dodô, é isso mesmo. É. Irmão, mais alguém quer comentar? Glória a Deus. Boa noite, irmão, da paz. Boa noite, Marquinhos. Fala, Marquinhos. Muito rica a mensagem, a palavra. Glória a Deus. Glória a Deus, Ricardo. Boca de Deus. Mas que versículos preciosos. E com os comentários também, muito edificantes. O que me veio aqui em mente? Que é muito bom, irmãos. Acredito que todos aqui gostem, né, de receber um elogio. Ser elogiado. É bom ser elogiado. E essa palavra me fez refletir nisso. Né? Quando não tem um elogio, né? Quando é algo, né? Aqui está a correção, mas quando é algo de confronto, né? que nos confronta, às vezes age igual criança, né? Esperneia, né? Ouve alguma coisa que a gente se acha tão bom, tão certo, tão correto, que resiste, né? Às vezes no lar, né? Algo da esposa, que Deus, né? Ele corrige diretamente, mas ele também usa pessoas, né? Para que a gente tem que ficar quieto, dar uma analisada em que nós podemos melhorar. O que me fez refletir nisso? Ricardo, né, nesse versículo 7 que fala, se suportais a correção, eu fiquei pensando, meu Deus, né, fui ali, né, sendo ministrado daquilo que Deus estava falando com ele. E o contrário disso, né, de nós não suportarmos. É uma palavra dura, mas é uma palavra que a gente tem que estar refletindo, né, quando a gente está sendo corrigido por Deus, quando ocorrer, né, termos, né, que de repente fazer um caminho de volta, quando excedermos em algo, irmãos, nós não sabemos tudo, não detemos todo o conhecimento, não somos super, podemos grandes coisas em Deus. O 8, né, que diz que mais se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, aí essa palavra aqui está, sois então bastardos e não filhos. Misericórdia, irmãos.
Então, sim, que possamos aceitar as correções de Deus, que possamos aceitar as exortações que Deus também usa, pessoas, se achar menos. Às vezes a gente é muito crítico, às vezes a gente já pensa logo, pô, isso não é para mim não. A gente é muito santarrão, quando na verdade a gente tem que parar e analisar. Não, eu não sou bastardo, eu sou filho. Então, se eu sou filho, eu tenho que o quê? Que suportar a correção. Glória a Deus pela mensagem e pelos comentários, irmãos. Amém, amém, Marquinhos. Amém, Marquinhos. Amém. Pastor Carlinhos, se o pastor quiser comentar aqui, depois a gente ora encerrando também. Glória a Deus, né? Esse trecho é muito precioso porque mostra o amor de Deus para conosco, o amor do Pai Celestial para os seus filhos. E como vocês falaram, alguns não foram corrigidos, outros foram. Eu fui muito corrigido. Meu pai pegava o cordão de ferro, né, e dava nas pernas, mas com sabedoria, porque a gente aprontava, eu e meu irmão aprontamos muito. E quanto nós amamos o nosso pai, a nossa mãe, o quanto, de fato, isso fez bem para nós, que é conduzir a criança no caminho que ela deve andar e nunca jamais ela vai se desviar. Então, meu pai foi rígido, principalmente quando nós aceitamos Jesus. Eu tinha 9 anos, meu irmão 12, e a gente nunca podia falar, hoje não vou na igreja, não estou com vontade. Não, vai para a igreja sim, não tem esse negócio de querer e não querer. Então, claro que era uma outra época, uma outra geração, mas eu vejo assim o cuidado, porque ele estava ensinando a criança no caminho que ela devia andar. Meu pai sempre foi, antes de se converter, uma pessoa muito correta, uma pessoa muito íntegra e que prezava por caráter. Mas isso tudo Deus tinha um propósito. Então a correção é muito importante, né? Aqui nós lemos, vocês repetiram, se a gente ficar sem disciplina, tem as consequências. E a gente sabe que tanto a criança quanto o jovem precisam de limites. Eu falei outro dia na igreja, tinha lá um psicólogo, Isami Tiba, era um japonês. Ele escreveu vários livros sobre educação. E ele deixava claro que o jovem, o adolescente, ele precisa de limites. Não é fazer tudo o que quer. Não. Como o Dedé falou, não precisa bater para machucar, mas tira aquilo que ele gosta, né? Se é o celular, se é o computador, se é o videogame, seja o que for, é uma disciplina, é uma forma de punição para mostrar que há limites para um deslize. Então eu vejo que quando Deus faz isso com a gente, ele não está querendo o mal. Ele está querendo que você pare, que eu pare, a gente reflita, a gente pense, e aquilo que estamos passando é um tempo, né? A correção é por um tempo. Depois a gente vai ver o quanto aquilo foi bom para nós. Então é passagem maravilhosa e nós temos que entender que no momento da correção não é gostoso. Claro que não é gostoso. Ninguém gosta de passar por momentos de lutas, de dificuldades, mas Deus às vezes permite isso, porque isto vai servir como exemplo lá na frente para alguém. Então, nunca podemos murmurar por que aconteceu isso comigo, por que eu estou passando por isso. É muito fácil, é só a gente refletir o que fizemos e falar, pô, tem consequência, eu mereço. Se a gente tiver essa consciência de falar, pô, se eu estou passando isso, é porque a Bíblia fala, tudo que o homem semeia, ele colhe, a lei da semeadura. Então, poxa, mas por que aconteceu comigo? Olha para trás, o que você fez para chegar nessa situação? Agora, mesmo assim, é um tempo só de correção. Se a gente buscar o Senhor, com certeza Ele vai mostrar, Ele vai dar forças para passarmos aqueles momentos de luta, de dificuldade, e isso vai trazer um gozo para a gente depois de saber o quanto foi bom aquela correção. Ela foi na hora certa, ela foi precisa para mudar o rumo. Às vezes, se não tivesse aquela correção, o rumo teria tomado uma outra proporção. E as consequências futuras, só Deus sabe o que poderia ter acontecido. Então, a passagem é preciosa e nos dias de hoje, realmente, né, como essa cultura de desfazer as famílias, de tirar o conceito família, é muito comum se pregar que deixa a criança fazer o que quer.
Claro, porque o inimigo tem esse princípio, destruir as famílias. E a família é algo precioso, o Senhor criou. Então, todos nós fazemos parte de uma família, fomos corrigidos, se não fomos, estamos sendo por Deus e para o nosso bem, e é glorificar ao Senhor porque Ele nos ama, não é? Ele corrige, como diz aqui, Deus corrige o filho que ama. Se não há correção, não somos chamados como filhos, mas bastardos, mas nós somos filhos. Glória a Deus por isso. Obrigado pela oportunidade, pela palavra, os comentários. Que Deus abençoe a todos. Amém, amém. Amém, Pessoal, pastor Carlinhos. o pessoal das antigas aí descia a lenha mesmo, né, pastor? Umas coisas aí que hoje aqui era caso de parecendo da Atena aqui, né? Pegar a criança aí de bater de, sei lá, de cabo de ferro, qualquer coisa, capaz que até que veio da Atena aqui em casa, né? Uma coisa que a Bíblia fala, né? Que se você honrar o seu pai e a sua mãe, os seus dias serão prolongados. Meu pai, ele honrou muitos pais dele. Viveu até 94 anos e meio. E ele foi corrigido muitas vezes. Ele era peralta, ele era levado, ele contava isso. A gente vibrava com as histórias que ele contava. Mas a gente vê que ele honrou os pais todo o tempo e Deus prolongou realmente os dias da vida dele. Ele teve bons dias. Só os últimos 2, 3 anos que ele teve mais enfermo. Mas de 94 anos, ele viveu muito bem. Glória a Deus, porque Deus ele cumpre aquilo que ele promete, né? Então, ele corrigiu a gente e a gente não deixou de amá-lo, eu e meu irmão, nem um segundo sequer. Pelo contrário, depois de casado, muitas vezes eu ia me aconselhar com meu pai. Pai, o que acontece? Como é que eu faço nisso? Depois de casado, já há muito tempo de casado, eu tinha essa liberdade de me aconselhar com meu pai. Só para completar aqui, uma vez, no plano do Sarney, congelou tudo, né? A gente não sabia. Eu tinha lá vontade de trocar o carro, então não tinha carro para vender. Foi um momento difícil da economia e a solução era consórcio. E eu orei por desencargo de consciência e entrei no consórcio. E aí descongelou tudo, dobrou o preço do carro que eu estava pagando e eu passei um momento e ainda perdi o emprego naquela época. Aí fui lá com meu pai e ele fala assim: pois é, a gente não consulta a Deus, a gente não busca a Deus para saber se eu devo ou não fazer, depois acontece tudo aquilo porque a gente não foi precipitado. E, de fato, aconteceu comigo. Eu orei por desencargo de consciência, porque eu sabia muito bem o que eu queria. Não, eu vou entrar em consórcio, porque este é o caminho para trocar o carro. Só que tudo aconteceu que Deus já sabia que ia acontecer e a gente precipitadamente não consulta o nosso Pai Celestial. E meu pai deu uma bordoada em mim, tá vendo? Você está passando isso porque você procurou. Você não consultou a Deus o suficiente para ter paz antes de tomar uma atitude. Então, Deus está sempre disponível para ser consultado. Ele é o Pai amoroso. Então, vamos consultá-lo antes de tomar uma decisão, que às vezes, uma decisão, na nossa idade, não dá mais para reverter. Nós temos que tomar decisões corretas. E só Deus, que conhece o futuro, pode nos orientar. Então, vamos consultar Deus. Não vamos deixar de consultá-lo todo o tempo. Exato, exato. Amém. Irmãos, algum pedido de oração aqui? A gente ora encerrando também? Eu quero colocar, o pastor Dantas pediu pela irmã dele, a Helenita, eu conheço lá em Salvador, é uma serva de Deus, está passando um momento de dificuldade na saúde, e a Helenita, então, é uma serva de Deus, a minha tia Adelina, ela pôde ir na igreja esse fim de semana, mas com muita dificuldade, e a Vanessa, que frequentou a nossa igreja, que estava com problema, pediu oração também para nós. Então, a Helenita, Adelina e Vanessa. Amém. Meus irmãos, o pastor Carlinhos, eu pedi oração para uma senhora por nome de Filomena. Ela teve um problema de câncer muito forte e hoje eu peço oração para a família dela, que Deus recolheu ela, era uma pessoa muito generosa, ela de uma cidade aqui a 350 quilômetros de Natal, e ela tinha muita influência na cidade, tinha médico da família dela, com isso ela ajudava bastante o pessoal simples, que precisava de uma cirurgia urgente, alguma coisa, alguns exames, ela sempre ajudava. Mas pegou um câncer
uns anos atrás aí, vinha se arrastando, com bastante sofrimento, e quando foi, antes de ontem, ela se foi. E peço oração para a família dela, né? Que é uma família jovem ainda, as meninas tudo, são 3 filhas, e casada de novo, 4, 5 anos de casados, tem a primeira netinha, só tinha uma, tem a netinha dele, do rapaz que ficou, o esposo dela, 5 anos. Então, peço oração para essa senhora e continuar nas nossas orações pelo nosso país. Amém, pessoal? Amém. Mais alguém para nós orarmos? Pastor, eu queria colocar o filho de um amigo meu, que é um fornecedor lá do salão, e vai fazer uma pequena cirurgia amanhã, mas é uma cirurgia, né? Ele tem 4 anos, o nome dele é Vinícius. E não esquecendo do Bruno e do Lúcio e da Giane. Amém. Mais alguém, irmãos, para nós orarmos? Eu pedi para orar para aquele casal de idosos, né? O Dona Antônio Uteiro e o seu Pedro. O seu Pedro está muito debilitado, né? Saiu do hospital esses dias, já voltou para casa, mas está muito debilitado. E o filho dele já fez 5 cirurgias de um acidente que teve e está há 2 semanas está internado aqui em Osasco, no hospital, porque a pressão dele está muito alta, né? Está 21 por 10, por 8, e não estão conseguindo fazer a 6ª cirurgia na perna dele. Né? Eu creio em Jesus que Deus vai dar a vitória. Né? Mais alguém? Pastor Carlinhos, eu pedi uma oração pela minha esposa, que de ontem para cá ficou meio sentindo umas tonteiras aqui do nada. É motivo aí por uma senhora, uma jovem senhora, né, amiga nossa lá em Salvador, que também faleceu de câncer. Eu acho que foi por conta da emoção, aí tá uns 2 dias sentindo do nada, fica tonta e tal, enfim. Minha esposa Rosana. Rosana, né, Valdemir? Sim, senhor. Rosana. Vamos orar, então. Então, vamos orar, irmãos? Vamos confiar O agora Balucho, no nosso Deus. pastor, Pois a não? recuperação dele. O Balucho, eu postei a foto lá. Ah, eu vi a foto dele. Ele teve que fazer a cirurgia de coração, né, Marquinho? Isso. Ele estava lá com positivo e está se recuperando. Glória a Deus, né? Graças a Deus. Isso. Amém. Vanucci, né? Balucho, isso. Tá, vamos orar então. Então vamos orar, irmãos. Curva a sua cabeça aí, coloca a sua fé em ação. Vamos acreditar que o nosso Deus tem todo o poder. Senhor, mais uma vez nós te agradecemos por estarmos juntos neste tempo, ó Deus, nessa reunião tão abençoada, todas as terças-feiras, por cada um que está participando. E agora extensivo à família de cada um. Tu sabes das lutas, também seus trabalhos, seus problemas, as dificuldades, mas nós estamos aqui, Senhor, com fé, para louvar, para bendizer, para nos alimentarmos da Tua palavra, que sempre tem sido preciosa, e o Senhor tem falado conosco toda semana. Muito obrigado, Deus, porque é uma oportunidade maravilhosa estarmos participando numa reunião como essa. Oramos agora para aquelas pessoas debilitadas, Senhor. Coloca a Helenita, a irmã do pastor Dantas, Senhor, lá em Salvador. Restaura, Senhor, tu podes, ela é tua serva. O Senhor tem compromisso com aqueles que são teus. Nós oramos e clamamos pela saúde restaurada dela. Também pela minha tia Adelina, Senhor, com dores nas pernas. Mas o Senhor tem o poder para restaurar também. Ela crê, ela confia e ela declara com seus lábios a cura e a libertação. A Vanessa, Senhor, que pediu oração, que está passando momentos difíceis, Senhor, opera naquela vida, é uma serva fiel, que no passado esteve conosco muitos anos. Senhor, tu podes visitá-la onde quer que esteja, restaurando totalmente a sua vida. Aquela família da Filomena, Senhor, que faleceu, oramos para que haja o consolo do teu Espírito Santo, que todos sejam, ó Deus, fortalecidos, consolados, Senhor, através do teu Espírito Santo. Dá, Senhor, o equilíbrio necessário para esta família, porque a perda é dolorosa, mas o Senhor, somente o Senhor pode preencher essa lacuna, esse vazio. Então, Senhor, conforta essa família. Oramos pela nossa nação,
sempre, Senhor, estamos orando, clamando, porque esse é o nosso papel. Tua palavra fala, clama a mim e responder-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, ó Pai, nós não sabemos o futuro desta nação, mas cabe a nós orarmos, clamarmos e declararmos em nome de Jesus, que o Brasil é do Senhor Jesus. Oramos pelo Vinícius, Senhor, a cirurgia que ele fez, ó Pai, restaura completamente. Nós clamamos, ó Pai, ou vai fazer amanhã. Senhor, põe as tuas mãos no Vinícius, Senhor, tu é uma criança ainda, tu podes restaurá-lo, e também que os seus pais saibam que o Senhor é Deus, que o Senhor cuida, que o Senhor protege, e é o Senhor quem restaura. Oramos pelo Bruno, pela Giane e pelo Lúcio, Senhor. Tu sabes as lutas que o Bruno e a Giane passam pela dificuldade de se locomoverem. E o Lúcio, Senhor, clamamos para que ele fique firme nos teus caminhos e que seja grande bênção para a tua glória. Aquele casal de idoso que o Lorival coloca, Senhor, nós continuamos orando por eles. Também pelo Pedro, Senhor, que está muito debilitado. Tu podes restaurar. E o filho do Pedro, Senhor, que tem aquele problema de cirurgia na perna e que tem muita dificuldade de cicatrização. Põe as tuas mãos, ó Deus, tu és o Deus de milagres. Colocamos também a Rosana, a esposa do Valdemir, Senhor, toda a sua família. Tu és Deus de poder, de graça, de misericórdia. Ele está longe lá, distante dos demais familiares, mas ele está próximo ao Senhor. O Senhor está com ele e com toda a família. Venha ampará-los, venha fortalecê-los, venha renovar as forças deles. É o nosso pedido, é o nosso clamor, em nome de Jesus. Tu podes todas as coisas, Senhor. Oramos também pelo Vanush, que está se recuperando dessa cirurgia. Continue, Senhor, restaurando, ó Pai, para que ele possa sair brevemente e glorificar o teu nome. Dá-nos a todos uma noite de paz, tranquila, de repouso e um restante da semana, na direção do teu Espírito Santo, é o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Amém, amém. Amém, irmãos. Obrigado. Amém. Deus abençoe. Irmão, Deus abençoe a todos aí. Fiquem na paz. Bom dia. Obrigado, irmão. Bom soirée.